Um outro tema que tem sido bastante ventilado esta semana é a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu decretos do presidente da República que envolvem armas. E aqui o tema é bastante sensível, né? Envolve o problema da separação dos poderes e limites de atuação do poder executivo. O Supremo Tribunal Federal tem sido acusado, e algumas vezes até com razão, de ativismo. Mas uma coisa que deve ser verificada é que o Supremo Tribunal Federal, quando aplica a Constituição, ele está fazendo o papel dele. E o que acontece no caso concreto? Existe uma legislação específica que disciplina o tema de armamentos. O que fez o presidente da República na visão do Supremo Tribunal Federal, ao menos no voto na liminar da ministra Rosa? Ele extrapolou a lei. E aí o presidente e o Poder Executivo de uma maneira geral, presidente, governador e prefeitos, podem regulamentar a lei. E o que é esse regulamentar a lei? É criar mecanismos para a correta aplicação da lei, criar regras, disciplinar alguns pontos que a lei não desceria em minúcias, né? Toda vez que o presidente, o governador ou o prefeito vão além da lei, essa atuação dele via decreto, né, que foi a via escolhida pelo presidente da República, essa atuação passa a ser ilegal. E no caso, como ele começou a criar regramento específico fora da lei, chegou a ser inconstitucional. Porque não existe no nosso direito, né, aquilo que nós chamamos de decreto autônomo. O que é o decreto autônomo? É o decreto que disciplina matérias sem que haja uma norma anterior dando respaldo, normalmente a lei. Então, nesse caso concreto, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Entendeu que esses vários decretos da Presidência da República, que disciplinavam de maneira mais ampla do que a própria lei o tema do armamento, violou o princípio da separação dos poderes. Eu gosto muito de falar em aula, né, que para mim a violação ao princípio da separação dos poderes, quando você descumpre, viola, desconsidera o núcleo essencial da sua autonomia. No caso concreto, o que o presidente da República fez foi invadir a esfera de competência do Poder Legislativo, porque ele foi além do que seria possível no decreto. E veio o Supremo Tribunal Federal e corrigiu. Então me parece que toda vez que o Supremo Tribunal Federal aplica a Constituição, não há que se falar em ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal age dentro do quadrado dele. O quadrado dele é de guardião da Constituição. Violou a Constituição, ele atua. Nesse caso concreto, os decretos presidenciais foram além do que permitido pela Constituição e o Supremo Tribunal Federal colocou as coisas nos seus devidos lugares.